É engraçado a gente ver a imaginação humana nesse contexto histórico de 1902, que foi o ano que foi feito esse filme, Viagem à Lua, se eu não me engano, pelo Georges Méliès. É interessante que, como naquela época, muito provavelmente uma viagem à Lua seria uma coisa inconcebível ou algo fantasioso, como eu acho que é retratado no próprio filme, como eu mostrei algumas cenas aí. E 67 anos depois, o homem conseguiu pousar na Lua e saiu de lá também, numa viagem que demorou 8 dias, se eu não me engano. É muito massa a gente entender esse ponto de vista de como a imaginação humana, auxiliada da arte, ela consegue, sei lá, servir como um norte, servir como uma inspiração, um catalisador para a gente realizar grandes feitos. Esse exemplo do filme de 1902, que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo, não foi a primeira coisa que a gente imaginou alguma vez na vida e acabou se tornando realidade tempos depois. O famoso escritor de ficção científica, o Júlio Verne, na obra dele de Da Terra à Lua, em 1865, ele imaginou módulos lunares. E esses módulos lunares aí acabou saindo da imaginação e foi para a realidade. Acabou entrando no projeto da NASA para justamente, em 1969, tornar esse sonho, né, realidade. E também uma das obras mais famosas dele, em 1870, 20 mil léguas submarinas, ele imaginou submarinos elétricos, não movidos mais a vapor, e também isso acabou se tornando realidade. E cara, a gente analisar todo esse contexto histórico e ver assim, por esses contextos, né, ver todas essas nossas conquistas, esses nossos avanços tecnológicos, passa, sei lá, uma sensação de peso do quanto a gente ralou, enfim, para ter esse conforto que a gente tem hoje em dia, né, tecnologicamente falando, né, claro. E muitas das vezes eu acho que eu falhei, como quando eu era professor, de tentar justamente passar esse peso, quando eu tentava falar de algum estudioso foda, tipo Mendel ou Darwin, eu tentava falar para meus alunos o quão esses caras foram inovadores para a época que eles viviam e tal. E o filme O Primeiro Homem, dirigido pelo Damien Chazelle, me fez sentir como se eu fosse um aluno assistindo uma aula de um bom professor que realmente conseguisse passar esse peso histórico. Ele me fez ver por uma outra perspectiva essa história dessa corrida espacial, né, do homem ir para a Lua. Porque, enfim, eu via como uma história que foi sucesso e, sei lá, algo que, enfim, que foi fácil de se fazer. E assistindo esse filme eu senti analisando por essa perspectiva histórica, vendo esses 9 ou 8 anos aí de estudos para se tentar chegar à Lua, e eu vi que, cara, não foi uma coisa que teve muito esforço e contestação também. Mas analisando aqui, uma das coisas que esse filme fez muito bem para justamente passar essa sensação de peso histórico para quem assiste ele, foi justamente humanizar essa história, humanizar o Neil Armstrong. E para isso, o diretor, o Damien Chazelle, para quem não conhece, ele é o diretor de Whiplash e La La Land, né, que inclusive foi o último filme que ganhou o Oscar, eu acho que de 2017. Ele fez escolhas bem interessantes que mostram que ele é um diretor versátil, já que esses 3 filmes que eu falei para vocês, né, que ele já fez, são com temas bem variados. Então, para se conseguir humanizar uma história dessas, ele resolveu contar essa narrativa de uma maneira bem mais pessoal e introspectiva. O que ele fez para justamente tentar passar essa introspectividade do filme? Foi justamente filmar ele de uma maneira documental, assim, meio que amadora. E ele até fala em algumas entrevistas que ele queria contar essa história de uma perspectiva de uma pessoa que estivesse vendo, assim, de longe aquela história, né? Observando, assim, de longe a história daqueles astronautas. Então ele conduz essa história como se alguém estivesse segurando a câmera com a mão. Então a gente vai ter muito tremelique na câmera, né? Ele foca muito também em planos fechados, tipo sempre quando vai ter alguma cena dentro de avião ou espaçonave, ele prefere mostrar mais a visão do astronauta dali de dentro, daquelas cápsulas. Sempre com muito closes, assim, mostrando o ambiente, ele dá
ele passa uma sensação tão estranha que ele fica filmando assim de muito perto ao redor ali da nave, o maquinário, né, a estrutura, de uma maneira que ele dá vida para esses objetos inanimados e você sente medo desses objetos, porque você pensa que aquela nave, meu Deus, esse negócio vai pro espaço e vai explodir. Então, por esse estilo de contar um filme, por esse estilo de filmar um filme, você sente o peso do que é ser pioneiro em alguma coisa. E também é até engraçado porque em algumas entrevistas, o Ryan Gosling, ele fala, né, que a palavra dos sets era justamente more shaking, porque nunca estava o suficiente, né? And there was just a lot of shaking. I don't remember a lot of it. I just remember hearing Damien yell, more shaking. The rest is kind of a blank. That's going to be one of your favorite bits of direction over the years. I don't care about Ryan, just more shaking. Just more shaking. E sempre quando a gente tinha essas cenas, né, que iam para o espaço, orbitar ou ir para a Lua, etc. Ele fez uma coisa, o diretor Damien Chazelle fez uma coisa bem interessante, que foi justamente de ficar alternando os acontecimentos lá do espaço e entre a Terra, que tipo, nossa, estamos fazendo coisas grandiosas e ao mesmo tempo ele alternava com, digamos, uma vida mudando daqui da Terra, que era justamente mostrava a esposa do Neil tendo que lidar com o marido dela, perigando de não voltar lá de cima e, sei lá, ter que lidar com problemas domésticos, com o filho dela sendo danado. Sem contar também com a boa atuação do Ryan Gosling, né, e da mulher dele, que inclusive fez aquele seriado da rainha da Netflix, né? Dizem aí que ela pode concorrer de atriz coadjuvante com esse filme. E em relação à atuação do Ryan Gosling, eu considero boa, mas eu pretendo fazer um filme separadamente só para comentar sobre o estilo de atuação dele, que é bem interessante. Outra coisa também que eu achei engraçado, como eu tava falando para vocês, né, sobre essas alternâncias de momento, né, de grandiosos com coisas comuns aqui da Terra, eu acho que o Damien Chazelle andou assistindo os filmes aí do Terrence Malick, principalmente o Árvore da Vida, porque muitas das cenas ali que passavam a tranquilidade, né, mostravam a vida cotidiana daquelas pessoas, né, a vida comum daquelas pessoas, daquela família do Armstrong. Ele gravou de um jeito assim muito parecido com a Árvore da Vida, cara, pra não dizer que foi Ctrl-C, Ctrl-V. Mas vamos considerar isso como uma boa fonte de inspiração, a Árvore da Vida. Até porque esse filme tem os traços do Damien Chazelle que, enfim, ele é um ótimo diretor, não tem como discutir, cara. E esses traços autorais que eu consegui detectar nesse filme, que é justamente nas histórias que ele gosta de contar, apesar de terem sido poucas, mas ele sempre gosta de colocar como protagonistas pessoas muito talentosas que, por causa desse talento delas, por causa do trabalho que elas fazem, acabam afetando a relação delas com as outras pessoas. E no caso do Neil Armstrong, a gente vê que ele tinha mais coragem de se a coragem entre aspas, ele, enfim, tinha medo também, mas ele tinha mais coragem de encarar esse fato de que ele pode, enfim, de ir pro espaço escuro e pra Lua, do que enfrentar a família dele e dizer para eles que talvez ele não poderia voltar ali daquela viagem. E como falei para vocês, eu acho que essa é uma das cenas que resume bem, acho que é a que mais humaniza esse filme, a noite de preparação para ele ir fazer a viagem. Que tipo, a gente vai viajar, a gente tem aquela preparação, né, de vai arrumar a mala, não sei o que, enfim, vamos fazer uma viagem de 12 horas, assim, pegar um avião, etc, vamos para outro país, não sei. Mas é engraçado que ele faz essa mesma coisa, esses mesmos rituais que pode ser comum para qualquer pessoa, só que o cara, ele tá fazendo as malas dele porque ele vai pra porra da Lua, doido. E é uma cena bem intensa que a atriz, que eu me esqueci o nome dela, mas vocês vão ver a foto dela, consegue mostrar ali que ela foi um ótimo fio condutor, um ótimo suporte ali pro filme. Mas de resto, o que eu ainda posso comentar com vocês é que esse filme, como eu falei no começo pra vocês, é um filme assim que me tocou, que me fez sentir o peso histórico dessa façanha que a humanidade conseguiu. E analisando, apesar de eu ter dito, né, dos avanços tecnológicos que a gente tem hoje em dia, olhando o cenário atual, eu vejo assim meio que essa imaginação com o futuro dessas mil novas possibilidades que, sei lá, pelo menos a gente vê nessas obras antigas que o ser humano tinha. Eu acho que isso meio que tá se apagando, esse deslumbramento com o futuro. E ele me martelou na cabeça uma falsa ideia que, sei lá, a maioria das pessoas às vezes podem ter, não por maldade ou algo do tipo, mas de que
A gente pensa que essas nossas conquistas, esses nossos avanços tecnológicos são coisas inevitáveis, que acontecem naturalmente, mas esse filme me fez lembrar que não é bem assim, cara. Exige um esforço para isso acontecer. Talvez sendo um pouco pessimista, analisando como a gente vive hoje em dia, mais preocupado com o nosso próprio umbigo do que, sei lá, olhar para as estrelas. Às vezes eu fico preocupado da gente perder justamente essa chama de, sei lá, de ser curioso, tentar descobrir novas coisas. E se a gente perder isso, cara, a tendência das coisas é regredir e parar no tempo. Mas enfim, espero que isso não aconteça, né? Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo e quiser continuar acompanhando meu trabalho aqui, você pode se inscrever no canal aqui embaixo. E você também pode clicar no sininho, porque quando sair vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Também, se quiser me ajudar mais ainda, você pode dar um joinha, um like nesse vídeo, que eu vou ficar bastante feliz. E é isso aí, pessoas. Bora olhar mais para as estrelas. Até a próxima. It must be hard being a man too. You're born alone and you die alone, and this world just drops a bunch of rules on top of you to make you forget those facts, but I never forget. Love was invented by guys like me.